Olá, boa noite, pessoal. Salve Maria. Iniciando mais uma live. Sejam bem-vindos. Boa noite. Hoje vou estar fazendo uma live aqui muito bacana. Sejam bem-vindos, podem ir chegando. Eu vou fixar o tema da live para quem está entrando. Vou fixar aqui. Se alguém puder me dizer se tá o som ok, só para ver se estão me escutando bem, se tá me vendo bem também. Olá, boa noite. Boa noite, Carol. Chegando. Vamos lá. Vamos iniciar. O som tá ok? Muito obrigada. Boa noite, Jana. Boa noite, Malu. Vou fixar o tema aqui. Que tema proposto para nossa noite. Analfabetismo funcional. Vamos lá, já vou chamar. Deixa eu ver aqui para conseguir chamar. Vamos lá. Hoje o tema é sobre analfabetismo funcional, pessoal. Sejam bem-vindos, salve Maria. Pode ir entrando, sexta-feira, dia muito bonito. Olá, Vanessa. Vamos lá, vamos chamar. Chamar a Ana hoje para estar conosco. Boa noite, Paty. Olá, boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Deu certo. Deu. Hoje conseguimos. Você Isso, está me muito ouvindo bem. bem? Me ouvindo legal? Sim, estou te ouvindo bem, você está me ouvindo bem? Perfeito. Ótimo. Então podemos iniciar aí. Então, para o pessoal te conhecer também, para se quiser se apresentar para nós, dizendo quem você é, quem é a Ana. Tá bem. Quem é a Ana? Que pergunta. Vou me apresentar um pouquinho, né? Do que dá pra gente falar hoje. Então, boa noite, galera de casa que nos assiste. Eu sou a Ana Carolina, sou professora de língua portuguesa e de produção textual. Sou formada em letras pela UERJ. Tenho especialização em redação e oratória e atualmente sou mestranda em intervenção psicológica no desenvolvimento e na educação. Sou professora então atuante nos anos finais aí do ensino fundamental e no ensino médio. Essa é a minha apresentação. E sou cristã católica, né? Importante também. Ótimo. Então, esse tema também é bem importante aqui para nós no perfil, né? Sobre analfabetismo funcional, às vezes muitos falam por aí, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no tema também, né? Que é bem relevante aí, até para muitos pais que nos acompanham aí, tem muitos filhos, né? Também optando pelo homeschooling, mas também às vezes ainda tem os seus filhos na escola. Então é um tema muito bom, muito importante para que vocês possam acompanhar hoje aí, o que nós vamos partilhar aqui, o que a Ana vem te trazer para nós também, né? Sim. Então, Ana, vamos começando aí. Vamos fazendo um bate-papo aí, qualquer coisa tu vai me dizendo também. Então, como surgiu o teu interesse aí por leitura, né? A tua formação, como que surgiu aí? Então, gente, meu carinho pela leitura já começou muito cedo. Quando eu era pequena, minha mãe comprava para mim aqueles livros de contos de fadas e que criança gosta, né? Criança, mas eu já tô um pouquinho mais avançada na idade e continuo gostando.
Então, eu lia. Foi assim, a partir do meu processo de alfabetização, né? Eu não tive aquela leitura feita para mim, mas a partir do momento que eu aprendi, ganhava esses livros e os lia. E gostava muito. Então, não os contos de fada que eu falo dos irmãos Grimm, mas essas releituras, né? E a gente Uhum. lá o Disney, enfim. E conforme eu fui crescendo, só foi mudando um pouco qual tipo de leitura, né, que eu gostava, mas sempre foi. Então eu sempre gostei. Eu lembro que na época da escola, eu pedia, quando chegava perto, o meu aniversário é em dezembro, então eu nunca estava na escola quando era meu aniversário. E eu falava assim com meus amigos, olha, vocês têm que adiantar o meu presente de aniversário, porque eu não vou estar aqui. E sempre pedia, e pedia mesmo. Eu falava assim, ó, vocês podem me dar livro, que eu gosto. E eu lembro que no terceiro ano, né, no último ano do ensino médio, como era o nosso último ano, então tava todo mundo já muito saudoso, assim, eu ganhei bastante livros, assim, dos meus colegas, isso foi tão significativo. Era um presente e continua sendo um presente que eu gosto muito. Então, quando me perguntam, Carol, Ana, que presente você quer ganhar? Eu falo, me dá livro, gente. Me dê um livro que eu adoro. Então, sempre que eu posso, eu compro, ganho, vou no sebo, vou na livraria, enfim. Eu gosto muito de livro. Então, daí que partiu o meu interesse, né? Foi um gosto, foi sozinha, vamos dizer assim. Teve essa questão da minha mãe que comprava livros, então, né, vieram para minha mão, né, esses livros. Mas o gosto mesmo foi criando sozinho. Não escutei, olha, tem que ler, é bom ler. Foi criando sozinho mesmo o interesse pela leitura. E pelo o teu interesse por cursar, assim, por estudar também essa área da educação também surgiu daí a partir das leituras ou como que foi? A educação, Tati, ela foi uma vocação que apareceu muito cedo para mim. Eu lembro que quando eu era criança, assim, para adolescente, 11, 12 anos, eu dava aulas, vamos dizer assim, né? Eu era explicadora dos meus vizinhos e dos meus coleguinhas de classe. Então, eles vinham para minha casa. Eu tinha um quadro, aquele quadro verde, né? Um quadro negro, na vez que era verde, assim, pequenininho. E eu montava a minha salinha, né? E aquilo para mim, é claro, né? Como se fosse uma brincadeira, né? Aquela função, eu olhava assim, eu sou a professora, né? Uhum. Mas ensinava mesmo. Então, eles vinham para cá e eu ensinava aquilo que eu aprendia na escola, que eu já tinha conhecimento. Alguns estavam em umas séries anteriores à minha, então era aquela função de explicadora, né? Que a gente tem. E dali já foi partindo o interesse. Então, quando também no ensino médio eu olhava para alguns professores assim, e eu gostava muito da atuação deles. Eu ficava, nossa, que legal estar ali na frente, que legal fazer isso. E também teve o contrário, de eu olhar algum professor e eu falei, isso daí poderia ser feito de uma outra maneira, não precisava ser assim. Se fosse feito de um outro jeito, talvez seria tão mais legal, tão mais interessante. Então ali foi despertando assim o meu interesse. Mas o que eu escutava era não seja professor, não Uhum. faça isso, não estude, porque professor ganha mal, porque professor não é valorizado, porque professor não tem uma carreira bem sucedida, porque era isso que eu escutava o tempo todo. Mas a vocação é vocação, não tem jeito, né? Quando a gente reconhece o chamado de Deus na nossa vida, é isso. E a educação, para mim, sempre foi. Eu tenho um carinho pela educação muito forte. Não só em ensinar, mas em aprender também. Então, o aprendizado, para mim, é algo que transcende, sabe? E quando eu comecei a ter experiência de ensino de verdade, já na faculdade, que eu fui de fato para uma sala de aula, eu estava ali à frente e quando eu escutei pela primeira vez, né, um aluno falar assim, professora, obrigada. Nossa, aquilo significou tudo. Então, aquela foi a resposta, sabe? Quando aquele aluno falou, eu lembro do rostinho, eu não lembro nem do nome dele, mas eu lembro do rostinho dele. Então ele virou, professor, obrigada, agora eu entendi. Fez uma diferença. Então, foi ali que eu falei, eu tô, é esse o caminho, é isso que eu quero. Então, essa vai ser a minha contribuição ali na sociedade, sabe? Então, daí, desse retorno,
que veio, né, esse interesse pela educação, mas foi algo que Deus foi traçando na minha vida, assim, que foi pedagogicamente, né, mostrando, orientando. Nós que somos professores, a gente fica em constante formação, né? Então não é Uhum. algo que está pronto. Vai ter um processo de formação eterno. A gente vai Uhum. observar a nossa metodologia, a gente vai vendo o que dá certo, o que não dá certo, o que funciona, como que para determinada turma tem que ser, para determinado aluno, porque a gente tem que olhar uma turma, a gente tem que olhar a instituição e a gente tem que olhar o aluno ali no individual. Então, como é que isso vai funcionando? E isso também a gente traz para nossa vida. Então, eu como professora numa instituição, isso também mexeu na minha formação assim, pessoal. Então, a maneira que eu falo, alguns olham que não sabem minha profissão, falam, você é professora? Aquela maneira, né, que eu falo. Eu escrevo e falo, isso é letra de professora. Então, a gente tem umas características, né, que são, assim, próprias, que demonstram, né, que apresentam a nossa vocação. Então, as pessoas conseguem observar, conseguem distinguir esses elementos. Isso também é muito legal. Ah, que bacana. A gente sempre fala, né, que as pessoas acham que nós que optamos pelo homeschooling, a gente é contra, às vezes, a escola ou contra os professores, né? E não é isso, né? A gente quer valorizar de fato a verdadeira educação, né? E os professores que são bons, eles vão ser ainda mais valorizados pelas famílias educadoras, né? E a gente está atrás mesmo de bons professores. E eu sempre falo que tem realmente o professor vocacionado, né? Que tem a vocação de ser professor, isso é bonito, porque tá na essência, assim, né? E como a gente tem que valorizar realmente a verdadeira educação, né? E não o que está pintando, o que eles estão tentando destruir, né? Por isso que até o tema de hoje é um tema também muito importante, né? Porque a questão da destruição que está acontecendo na educação no sentido de analfabetismo funcional. Então, você vê aí, às vezes, adultos aí formados, às vezes até passaram por uma faculdade que, querendo ou não, são analfabetos funcionais, né? E no Exato. homeschooling a gente vem valorizar muito bem essa questão da educação, né? A gente vem valorizar a formação das nossas crianças, essa parte intelectual, né? Porque muita gente às vezes acha que é só uma opção religiosa, né, pelo homeschooling, ou é só uma opção que, ai, não, vocês querem privar os filhos de vocês. Não, a gente quer dar realmente uma educação intelectual de qualidade, né? Que não às vezes não está aí à nossa disposição em muitos meios, né? Não temos escolas que prezem, né? Então, até como tu falou, pelo interesse pela leitura, né? Tu vê aqui que 100%, quase 90% aí das maiorias das pessoas não gosta de ler, né? Ou não tem o hábito de leitura, né? E daí tu pega as famílias educadoras, as famílias que fazem homeschooling, as crianças gostam muito de ler, né? Nós aqui incentivamos muito, né, as crianças, né? Ganhar livro, né? Como você falou, né? Ah, um presente de qualidade, um presente bom, um livro, né? Sim. Ganhar um livro, cultivar esse hábito, visitar bibliotecas, conhecer, né? Porque você pode viajar pelo mundo todo aí através de um livro. Então, isso é muito bom cultivar isso desde pequeno. É o que a gente faz aqui, né? Essa questão, quem sabe, para despertar mesmo a vocação deles. Aí, a partir, às vezes, disso, né? E Quem saírem sabe os educadores dessas famílias, isso, né? isso, né? E até despertar aí uma vocação, às vezes, um professor, né? Eu vejo muitos traços do Igor, assim, ele tem muito, ele é muito focado, assim, né? Ele é muito bom em tudo que ele faz, assim. Ele tem bem uns traços, assim, de ser um, um professor, ou pelo menos dar algum Pratica curso, com falar os irmãos alguma também, coisa. Tati. Oi? Ele já pratica com os irmãos também isso, né? É isso, aham. A Kiara também. A Kiara sempre brincava de professorinha, né? De ficar lendo, pegando, escrevendo as coisas e falando para os irmãos, né? Faz assim, é assim, agora é essa coisa, lendo alguma coisa. Então, assim, desperta esse carinho, né, pela educação de verdade, né, por bons professores. E nós também temos amigos aqui que são professores, os amigos que nós temos que são professores que dão aulas para os nossos filhos, né? Então a gente vem valorizar ainda mais o educador, o professor de qualidade, né? Não menosprezamos as escolas, nem o trabalho dos professores, que um professor bom a gente vê, né? E os professores bons, na verdade, estão sendo bem disputados pelas famílias educadoras, né? Tu vê, um bom professor de... Você vê que quando as crianças elas têm o professor numa visão tão bonita, né? A tia, o tio, elas gostam.
daquele tio, daquela tia, eles gostam do professor deles. E aí a gente cresce, a gente tem uma cultura de que o professor é ruim, de que o professor ele só obriga, de que o professor ele é mau, de que o professor dá bronca. Então vai criando uma imagem e aquela criança que adorava o tio, a tia na escola, não suporta o professor mais e não quer ser, tampouco quer ser um professor. Então a imagem também do professor foi deteriorada assim com o tempo, sabe? Isso. O mestre de verdade, né? Aquele professor que é autoridade, que você olha e tem orgulho, né? E tem admiração, né? Nossa, olha que professor, né? Então, realmente, tanto denegrindo a educação, né? E também a imagem do professor, que não tem a imagem mais dele ser o mestre, né? Ser a autoridade, né? De estar ali na frente para realmente, por amor, muitas vezes, né? Porque educar é amar, né? E os bons professores que amam, você vê isso. Os bons professores, eles amam, né, os alunos que eles fazem por amor. Não é uma obrigação, né? Não é algo que tô ali só por profissionalismo e ganhar dinheiro. Não, é porque ele ama a vocação de ser professor, né? Exato, assim, infelizmente a gente tem na formação do professor, né, na faculdade, pessoas que estão ali e falam mesmo, abertamente assim, eu não quero ser professor, tá numa faculdade de formação de professor e ele fala assim, eu não quero ser professor. E aí você pergunta, então você está fazendo o que aqui? Porque a gente tem responsabilidade com aquilo que a gente assume, né? Então, um médico, né, uma pessoa, um estudante vai fazer medicina, mas não gosta de cuidar do outro. Então, por que eu tô... Ah, por causa de um estado social, por causa do retorno financeiro, mas então acabou tudo. Se eu não gosto, se eu não tenho empatia, se eu não gosto de cuidar do outro, por que então eu vou ser médico? E isso acontece com muitas profissões. Então as pessoas escolhem profissão por aquilo que lhe cabe mais fácil, que vem mais fácil, ou que a família, alguém da família falou, olha, você deveria ser isso. Né? E a profissão, ela é uma vocação, com certeza. E quando você entende ela como uma vocação, você faz com respeito, você faz com amor, você faz com responsabilidade. Porque todas as profissões requerem isso. Não é só a profissão do professor, né? Mas independente da sua área de atuação, seja o cozinheiro, seja o faxineiro, seja o engenheiro, sabe? Então, tudo requer empenho, requer amor no que você faz. A dona de casa, o dono de casa, entendeu? Então, em tudo que a gente se propõe a fazer, a gente precisa ter esses pontos, né? Mas reconhecer, de fato, esse é o meu chamado. E de fato é isso que eu aceitei, né? Então eu tive a minha responsabilidade. Né? Quando eu estou dentro de uma sala de aula, eu estou dizendo, olha, eu estou aqui, eu tenho responsabilidade para com os meus alunos, para com a instituição também. Então eu não posso utilizar aquele tempo ali da sala de aula à toa. Não posso jogar a conversa fora. Eu também não posso empurrar, né, afogar os meus alunos com conteúdo. Não, eu preciso estar atenta também ao processo educacional de cada um. Mas eu consigo fazer isso a partir do momento que eu olho para o meu trabalho como vocação. Eu olho com respeito, eu olho com cuidado. Então, é a partir desse momento aí, desse meu olhar, que eu consigo direcionar o meu trabalho de outra maneira, sabe? De uma maneira mais positiva, mais eficaz. E isso faz toda a diferença. Isso mesmo, muito bem. Então, vamos para entrar no nosso tema aí, né? Para que as pessoas possam também, se alguém quiser perguntar, a gente fica à vontade também, né? Mas para entrar nesse tema aí, a Ana vai partilhar um pouquinho para nós, né? Então, é algo que tem, tipo, acho que é nível mundial, né? Essa questão do analfabetismo funcional, né? A gente vê, claro, muito no nosso Brasil aqui, né? Mas a gente vê que vai além Brasil nessa questão do analfabetismo funcional. Então, você pode aí falar um pouquinho, que é do teu estudo, que você vem se aprofundando, como que é, o que que você já viu. Quem dera se eu pudesse falar assim, gente, vou contar para vocês algo que acontecia no passado. Um problema que a gente tinha no passado, mas não é. É um problema antigo e atual. Nada for feito, né? Vai continuar aí por um bom tempo sendo problema. Para a gente pensar, então, no alfabetismo funcional, a gente precisa levar em consideração, então, o próprio alfabetismo. Então, embora algumas pessoas consigam reconhecer as letras e conhecer os números, né? Então, o que eu estou falando? A gente consegue saber o A, B, C, D,
A gente aprende que B com A faz bar. A gente aprende os sons que aquelas letras têm, os sons das palavras. Em alguns casos, né, que eu não vou falar todo mundo, mas aprende a tonicidade. A gente aprende quando a gente utiliza, então, um acento gráfico, o que acontece. Enfim, embora a gente aprenda isso, a gente aprenda o número 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, ainda assim, e aprende frases, e eu falo assim, não, eu sei escrever meu nome, eu consigo ler quando eu escrevo, você me dá o papel, eu leio, ok. Mas essas pessoas não necessariamente conseguem interpretar textos que são simples. A minha interpretação ela é ruim. Eu consigo ler, eu consigo decodificar ali os sinais, mas eu não consigo interpretar. Eu não consigo entender o que está escrito ali. E isso acontece com a matemática. Então eu aprendi ali continhos de somar, de subtrair. Eu consigo mais ou menos ali a tabela, que nem tudo eu sei. Então eu sei ali um 5 vezes 5. Mas se eu boto um cálculo um pouquinho, eu não estou falando nada de mais, mas um pouquinho mais elaborado eu já não consigo fazer. E isso que é o problema, né? Como a Paty falou, uma realidade mundial, mas a gente vai falar aqui um pouco, né, do nosso Brasil. Vou puxar um pouco para letras, claro, né? Porque é a minha área de atuação, é a menina dos olhos. Mas assim, vamos partir do ponto também que se você não entende as letras, os números vão ser ainda mais difíceis. Então, o que a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? Por que isso é alarmante? Por que é algo que acontece? E pior, que as pessoas não falam, que as pessoas não se preocupam. Que entra ano, que sai ano. E a gente entra na escola, sai da escola, né? Formados, continuam com esse déficit de aprendizado e nada é feito. Então, por que algo tão sério não está sendo modificado, não está sendo mexido? O que está acontecendo? Será que é porque eu não conheço? Será porque eu não ouvi falar? Será que é porque eu não entendo? Ou será porque eu não percebi a importância disso? Então, a nossa intenção aqui, né, com esse diálogo de hoje, é que a gente comece a pensar sobre o assunto e perceber, de fato, isso está acontecendo e não era para acontecer. E a gente não está falando de algo que seja impossível, não é uma utopia aqui, não é um sonho, é algo muito possível mesmo de acontecer. Sim, pegando, por exemplo, o gancho das famílias, né, de educação domiciliar, nem todo mundo da educação familiar é professor. Nem todo pai e mãe, né, da educação domiciliar é professor. Então, como é que eles estão educando esses filhos? Então, como é que essas crianças... Mas aí vocês pegam, né, uma comparação de uma criança que vem de uma educação familiar e você pega uma criança que esteja lá na escola, coloca um texto na mão dela. Peçam para fazer a leitura. Na leitura você já consegue observar uma diferença. Ok. Agora, faça algumas perguntas para ver se essa criança, né, se essas crianças entenderam o que está ali no texto. Consegue perceber. Aí você fala, mas por que isso? Não era para ser assim. Porque justamente na escola, né, a gente deveria pensar assim, não. Quem deveria ter uma melhor habilidade para manejar aqui o texto? Quem está estudando em casa, quem está estudando na escola? Deveria ser esse que está estudando na escola. E tem um aparato, ferramentas, que tem toda ali uma ajuda, né, um grupo ali, um auxílio que seria, né, muito mais forte. Então, o que está acontecendo? Então, qual é o grande problema, né? Quando a gente está na escola, a gente é alfabetizado. Então, o que é alfabetizado? A gente é capaz de compreender as letras, a gente consegue, então, escrever, a gente consegue fazer aquela leitura ali de falar o que está escrito. Ponto. Quando você começa a aplicar, eu falo com propriedade sendo professora de português, quando você começa a aplicar um texto e você pergunta para a criança, para o adolescente, para o adulto que fosse, qual o tema desse texto? E a gente não está falando aqui de artigos científicos, a gente está falando de textos simples. A criança, o adolescente, o adulto não sabe. A pergunta que vem, o que é tema? Já começa assim, o que é tema? Não sabe. E por que isso acontece? Como que é o ensino? Qual que é o grande problema? E a gente vai trazer um comentário aqui para também não jogar a culpa só na instituição, não. Porque não é uma culpa só de escola. Não é só a instituição o problema. O problema está
sabe? E no mais fundo, então a gente vai falar também sobre a família, a participação, o papel da família, a educação. A gente vai falar também, claro, do governo, porque o governo também tem participação. Então, assim, é um conjunto de braços aí, não é só, né, a instituição trabalhando. Então, o que acontece? A gente aprende, então, a alfabetizar, e aí você pede para essa criança para identificar alguns elementos no texto, você pede o tema, você pede para ele explicar. Me fala assim com as suas palavras simples. O que você entendeu? E a criança fica, o adolescente, né, e às vezes o adulto fica, o que está acontecendo? Ela lê um parágrafo, não o texto todo, ela lê um parágrafo, e você fala assim, o que é esse parágrafo? Qual é o tema central? O que está querendo dizer? Qual informação você tem ali? Ah, esperei que eu vou ler de novo. Não precisa fazer. Ainda que essa leitura ela seja em voz alta. Então veja bem, quando eu falo, quem que é a primeira pessoa que está me escutando? Sou eu mesmo. Eu falo, eu já me escuto. E às vezes eu faço essa leitura e eu não consigo entender. Eu não estou me entendendo. E se um outro faz, né, também leitura em voz alta, eu também não entendo. Então, assim, por que é difícil? E a leitura ali no papel, né, eu estou chamando a atenção para a leitura em voz alta porque isso é uma prática quase não realizada, quase não feita. A maioria das pessoas leem, né, para si, né, você está lendo sozinho, você não sente a necessidade. A escola, ela entende ali que a leitura em voz alta é quando você tem que ler para um grupo de pessoas, né, então, assim, estudos já apontam quanto é eficaz, o quanto é benéfico essa leitura em voz alta, mas não é uma prática que a gente costuma fazer. Então você lê o texto ali silencioso, você faz em voz alta e você continua não entendendo. E você relê aquele texto, aí continua não entendendo. E relê e começa não. Aí levanta as suposições, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Então isso é gravíssimo. E aí a gente pode pensar assim, não, mas olha, se a gente for olhar, a criança, a Vitória, ela tem 5 aninhos. Ok, tá começando ali, tá aprendendo. Ok. Mas agora a Vitória tem 10. Não, mas ela tá muito inicial ainda na escola. Poxa, também vamos, né? Vamos devagar, né? Aí a Vitória tá com 14, tá no ensino médio. E aí? O que aconteceu? Que a Vitória continua. E aí a Vitória tá com 16 se formando. Ela continua não conseguindo identificar o texto. Ela continua não sabendo o que está escrito ali. Ela lê, e lê às vezes perfeitamente, tem uma oratória, uma dicção boa, mas ela não sabe qual informação ela tem ali naquele texto. E ela se forma, ela sai da escola e continua não sabendo, sabe? Isso é um problema. E aí o que acontece? Se um texto simples ela lê e não entende, ela vai querer ler um livro? Ela vai gastar o tempo, porque ali na cabeça dela vai ser uma perda de tempo. Ela vai gastar o tempo dela lendo um livro de 200, 400 páginas, se ela não consegue entender nada. O que aquilo vai ser de gostoso para ela, sabe? Se ela continua não entendendo. E o que é pior nisso tudo? Porque aí a gente fala, então, é nível de escolaridade? Não, não está relacionado. Porque nesse exemplo que eu dei, a nossa personagem, né, a Vitória, ela chegou no ensino médio e ela continuou não sabendo, ela continuou não identificando o texto. Então, o nível de escolaridade não afeta. E pior, o que é mais alarmante ainda, e as pesquisas feitas vão levantar isso, que são as pessoas que chegam ali no ensino superior e continuam não sabendo, não entendendo o texto, independente da área de conhecimento, sabe? Então pode ser que seja uma pessoa das letras, né? Tudo bem, né? Já formado professor, mas pode ser de outras áreas também, porque vai precisar do texto. Então, quem é de ensino superior, quem já passou pelo ensino superior, sabe que lê artigos e lê livros e enfim, a leitura ela é independente, ela acontece independente do seu curso. Então, se você não consegue entender, como é que fica essa formação? E essas pessoas saem, né, das universidades. E qual o problema que acarreta isso aí? Que o mercado de trabalho está cheio dessas pessoas. E Ana, mas você está falando isso então porque você já está no nível proficiência.
Não, não é assim. Eu também passei pelo analfabetismo funcional. Eu também tive isso, porque eu saí da escola achando que aquilo ali já era suficiente. E quando eu cheguei no ensino superior, que eu comecei a ler os artigos, eu falei, peraí, eu não estou entendendo isso aqui. E os textos, eu tive muita experiência disso com texto religioso, né? Então, quando eu pegava os livros religiosos, assim, para ler os livros de filosofia, então, eu lia a página, eu tinha que voltar de novo, ler de novo, eu ficava, o que está acontecendo? Porque eu não estou entendendo. Como isso? Então, assim, é um grande problema. Então, a formação, né, educacional, a gente tem um déficit muito forte para que a gente possa ter uma ideia disso. Desemprego, se a gente for pensar em desemprego. Ah, não tem vaga de trabalho. Tem, gente. Tem vaga de trabalho, vaga sobrando. O que está faltando? Gente capacitada? Isso não tem. Uhum. Então, tem empresa com vaga? Tem. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Estão pedindo muita gente. Mas não tem gente capacitada. Então, esse que é o problema. Porque a gente quer que o mínimo seja o suficiente. E não é. E não é. Então, a educação, infelizmente, no nosso país, ela não é bem vista, sabe? Ela é um direito, né? Falando a nível constitucional, ela é um direito, mas ela é vista como um dever. E o que acontece quando uma coisa é vista como um dever? Não Faz, agrada. faz por obrigação só e não aprofunda em nada, né? Não aprofunda nada. Não É, agrada. é muito triste, assim, ver essa questão e que, na verdade, está enraizada quase que culturalmente, né? Quando nós optamos pelo homeschooling há mais de 8 anos atrás, eu me vi na situação que, tipo, meu Deus, eu sou uma analfabeta funcional, porque a gente começava a ler algumas coisas a mais, eu falei, meu, eu nunca vi isso na escola, ou se eu vi, eu não me lembro. Por exemplo, até o nível de escolaridade, né? Dependendo, isso independente se você estudou numa escola pública ou uma escola particular. Mas eu não tive conhecimento de muitos clássicos da nossa literatura mundial. A história do Brasil, a história que rege, né, o mundo, questão de leitura mesmo, nunca fui incentivada a ler um livro. Sempre era falado, tem que ler isso, isso. Mas assim, ó, vamos na biblioteca, vocês vão ler todos os dias ou toda semana tal livro, vamos discutir o livro, vamos tentar fazer uma narração oral, você pode ler em voz alta. Nunca escutei isso na minha vida, entendeu? Então eu fui aprender muitas coisas de adulto e ainda estou correndo atrás, né, de muitos déficits que ficou aí na minha formação por realmente ter passado. E assim, ó, eu nunca fui uma aluna ruim, eu nunca reprovei na escola, sempre tirei notas para passar, mas assim, isso não me serviu de nada para ser uma mãe educadora hoje. Eu tive que correr atrás e muito. E uma coisa que eu já não quis que acontecesse com os meus filhos. Por isso que esse incentivo à leitura, à boa formação intelectual desde pequenininho, né? Desde o berço, né? Desde pequenininho as crianças serem acostumadas a livros e não telas, né? Não o computador, não o celular, a livro mesmo, cheiro de livro. Então a gente gosta muito de visitar bibliotecas, onde tem cidades que a gente sabe que tem biblioteca, a gente sempre tenta ver, porque ali tem uma história, ali tem, né, tem questões relacionadas ao livro, né? Então, graças a Deus, isso para mim é um ponto que a gente tem bem de vitória aqui em casa, que todas as crianças amam ler e elas devoram livros, leem muito. E a gente cobra trabalhos a partir do livro, né? Então, não é só, alfabetizei 3 filhos em casa. Não é só por conta de alfabetizar. Não, mas ele foi bem alfabetizado, ele sabe ler e compreender, porque não adianta só saber ler, como você falou, né? Não adianta só decodificar ali, mas tem que compreender o que está lendo. Então a gente vai aumentando os níveis de dificuldade até dos livros, para que possa compreender mesmo, tá? Você entendeu? Então conta, faz uma narração, faz umas perguntas, né? E isso a gente vê muito diferencial das famílias educadoras que a gente tem contato, né? Que todos incentivam muito as crianças à leitura e as crianças gostam de ler e compreendem, né? E isso a gente vê que é reflexo de uma boa alfabetização, né? Foi alfabetizado no tempo, foi alfabetizado certo, teve esse olhar cuidadoso da mãe, do pai, ou das vezes de um profissional, porque muitas famílias às vezes pedem ajuda de professores,
né, para poder ajudar bem, auxiliar bem essa criança no período de pré-alfabetização, alfabetização, o método também de escolha para alfabetização. Então, isso é um grande diferencial que você mesmo falou, que chegar lá na faculdade tem que ler muito, né? Que 90% da vida acadêmica é leitura, né? Porque você vai estudar, mesmo que vai estudar matemática, tu vai estudar para uma engenharia elétrica, você vai ter que ler artigos científicos, você vai ter que fazer trabalhos científicos. Então vai ter que precisar ler e compreender aquilo, né? Então por isso que esse tema é muito importante de as pessoas compreenderem essa questão do analfabetismo funcional. E querendo ou não, é o que nós estamos vivendo, né? E é uma explosão muito grande de analfabetismo funcional e pessoas alfabetizadas. É triste, né? Perguntaram aí assim, como é que acontece? Por que a gente consegue ler, mas a gente não entende? Assim, a gente precisa ter uma ideia de diferenciação entre alfabetizar e letrar. São coisas diferentes. Então, assim, a gente é alfabetizado, então a gente sabe reconhecer as letras, a gente consegue, né, identificar os sons, sabe juntar, formar as palavras, ok. Mas a gente não utiliza isso a contexto social. A gente tem o texto ali, mas a gente não utiliza o texto. Então, por exemplo, o que acontece quando a gente está aprendendo lá na escola? Quando tem texto, né? Então, assim, quando tem texto, numa avaliação, por exemplo, ou então nos livros, né? O texto em si, ele não é valorizado. Pega um trecho lá e faz uma pergunta gramatical, joga ali, sabe? Mas o texto, ele é uma grande ferramenta. Então, a partir do texto, se você souber utilizar o texto, tu aprende geografia ali, tu aprende história, tu aprende filosofia. Assim, pela literatura, tu viaja pelas disciplinas, assim, de uma maneira tão boa. Né, vindo para o português, tu consegue, dentro da leitura, começar a explicar muitas coisas. Então, é muito mais positivo, é porque a gente não tem uma cultura também de educação progressista, né? A gente tem essa cultura de matérias isoladas que vão aprendendo por seriado, né? Então, se a gente conseguisse ter uma educação assim que você, a partir de um texto, você ali naquele texto, você identificar todos os elementos que aquele texto tem, o aprendizado da criança seria muito melhor, porque desde cedo, desde lá da educação infantil, ela já ia aprendendo, sabe, direto, contínuo, seria um ensino contínuo, então não ia ficar, ó, na série tal eu aprendi isso. Aí na série seguinte, eu deleto da minha cabeça tudo que eu aprendi lá, né, do que eu nem aprendi, gravei, decorei, e aqui eu vou pegando uma coisa nova, sabe? Então isso é muito complicado. E as pessoas escrevem mal, leem mal, interpretam mal. Esse do interpretar ainda chega a ser perigoso, porque você pega um documento, você não entende, você acaba falando uma coisa que não está ali. Então, o que era preciso fazer, né? Voltando para a questão social. A gente tem que fazer, quem está à nossa volta, perceber que o texto está em todo lugar. Então, seja um texto visual, ou seja, um texto. Sabe aquele bilhetinho que você deixa quando você sai de casa e você avisa, olha, eu tô indo na padaria. Isso é um texto, usa isso aí. A lista de compra é texto, usa a lista de compra. Dali você explica o gênero, você explica por que é feita assim listagem, dali você já pode fazer tanta coisa. Então, assim, precisa usar exemplos reais, porque se você só usar texto que está ali no livro que a criança não, talvez nem vai alcançar, sabe? Ela nem vai chegar. Ela vê uma página solta de um livro que a criança depois, sabe? Aquilo para ela é puramente fictício e tal. Se você pegar algo que é da realidade social dela, que ela vai usar quando ela vê, ela vai sempre associar a imagem. Então, se você pegar uma letra de música e trabalhar, quando ela escutar, ela vai lembrar dessa aula, dessa explicação. Se você usar um bilhetinho, pedir para eles escreverem para os amigos, sabe? Então, assim, precisa utilizar o texto. E esse é o grande problema. Então, a gente não consegue interpretar bem. E, de fato, ó, a Sabrina está falando, assim, que uma palavra sem interpretação correta muda todo o contexto. E é de fato. Então, imagina quando você vai apresentar, sei lá, você vai fazer uma oratória, você tem um tema. E aí você pega por exemplo, um documento solto, você nem olha o contexto daquilo ali, você não sabe o que aconteceu antes, como é que foi. Você dá uma palestra. Fora de contexto, você pode estar ensinando totalmente errado. Você pode estar falando uma coisa assim que nem existe, sabe? E aí, tá, mas por que isso é importante para mim? Então eu só tenho que olhar então para a escola? Não. Porque assim, o que acontece, né? Qual é o nosso problema com a educação?
como a gente falou, né? Educação é um direito, a gente vê como dever, a gente não gosta, passa pela escola, que nem sempre é a gente tem uma memória boa sobre a escola. Eu, graças a Deus, eu tive. Eu tenho pais que me incentivaram muito, né? Na minha educação, então, tanto meu pai quanto minha mãe sempre falavam. Meu pai falava uma frase, Paty, pra mim, quando eu era pequena, assim, que eu nunca esqueci, que ele falava assim, ó, a melhor arte é a arte do saber. Sempre falou isso. E ele falava assim, minha filha, conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar. Então isso ninguém tira de você o que você aprende. Então aquilo ficou muito forte. E a minha mãe, ela sempre me incentivou muito, olha, estuda, olha, aprenda, é isso que eu quero de você. Então assim, quando a gente falou, né, mais cedo sobre os braços, né, que não é só uma culpa da instituição escola, né, não é só ela que é responsável, mas assim, os pais também precisam estar em conjunto com a escola, de mão dada com a escola, assim, os pais, porque a gente precisa ter essa ideia de que a casa, ela é a primeira tudo. Ela é a primeira escola, ela é a primeira igreja, ela é o primeiro contato social. A casa, sabe, a família ali, ela tem uma importância e tanta. Então, assim, o que pode ser feito em relação ao letramento? Vamos então sentar aqui a família, vamos ler em voz alta, nem uma vez por semana. Vamos os irmãos mais velhos, vamos ler para os irmãos mais novos, o pai lê para o filho ali do ladinho da cama antes dele dormir, sabe? Vamos ter essa relação. Vamos os filhos então ler para os pais, então, vamos ver os amigos. O que você gosta? Ah, eu gosto de falar sobre ficção científica. Ah, eu também gosto. Vamos pegar um livro então para ler sobre isso, vamos discutir. Então, assim, tem inúmeras. A gente não precisa ficar esperando que só a escola faça alguma coisa, que só o governo levante campanhas aí de leitura, campanhas de letramento. Não, a gente também pode fazer isso. E a idade não interfere em nada. Porque o que a gente vê também? Pessoas mais velhas que nem terminaram, né, os seus estudos, que não conseguem retornar. É claro que não posso desconsiderar as pessoas que têm, né, uma carga horária de trabalho, né, muito árdua, que realmente o tempo para se dedicar aos estudos é complicado, que precisa também ter uma atenção para sua família, né, para seus filhos, para sua esposa, para seu esposo. A gente sabe de tudo isso, da realidade. Mas muitas pessoas falam, ah, eu não quero voltar a estudar porque eu não dou para isso, porque não é para mim. E quem é mais jovem que está na escola, ah, eu não vejo a hora de terminar. Então, assim, a educação, ela não tem mais aquele gosto, sabe? Você vê tal. Aí eu fico pensando, será que se não fosse um direito, fosse só elitizado, fosse para poucos mesmo, será que então as pessoas iam ficar, não, eu quero me educar, eu quero porque poucas pessoas podem, sabe que ia mudar, sabe? Então isso é uma coisa que a gente precisa ver. O Instituto Pro Livro, ele levantou uma pesquisa, ele fez uma entrevista com pessoas e dentro desses entrevistados, 50% falaram que não leem, assim, não gostam de ler, porque não entendem. Porque não entendem. E aí eu pergunto, como que eu faço para gostar de ler? Os meus alunos me perguntam muito isso. Professora, como é que eu faço para gostar de ler? Porque eu não gosto. Aí eu falo, lendo. É assim, é lendo, prática. Ah, mas eu não entendo nada. Uai, aí eu falo, quando vocês estão numa escola de música, por exemplo, né, eu falo assim, ah, o meu sonho é aprender a tocar violão. Aí eu compro o violão, né, antes de ter minha primeira aula, chego lá na aula, e aí no meu primeiro dia de aula eu quero sair já tocando, já fazendo solo, porque eu tenho que sair na minha primeira aula já sabendo. E aí chega na primeira aula, o professor dá conhecimentos básicos. Se ele tiver, assim, muito compadecido de você, ele vai te ensinar uma notinha ou outra só pra você ter um gostinho, mas não é assim que funciona. Tem um preparo aí. Você não vai para uma escola e já vai sair no seu primeiro dia de aula sabendo tocar violão. Não é assim. Então, com o livro é a mesma coisa. Você não vai pegar o seu primeiro livro, vai ler e vai falar assim, nossa, eu sou ótimo, eu li até rápido e consegui entender tudo. Não é assim. Então a gente tem que saber escolher o nicho que a gente gosta, o nicho de interesse, né? Então eu tenho os meus livros que é pro meu tempo livre, que são os livros que eu levo quando eu tô numa fila de banco, quando eu tô na fila do médico esperando, quando eu tô viajando, eu sempre tenho um livro ali comigo das minhas leituras de tempo livre, antes de dormir. E tem as minhas leituras obrigatórias, que faz parte do meu caminho educacional. Então eu também preciso me dedicar um tempo a isso. Mas é prática, é prática.
Aí vocês podem falar assim, ah, mas você sempre gostou de leitura, mas a Paty não deu exemplo que os filhos dela gostam e sempre gostaram. Mas eu tenho certeza que eles não aprenderam a falar eu quero ler. Não é Uhum. assim. Foi uma prática que a família dela foi introduzindo ali, né? Ela, o Diego, né, os pais foram introduzindo. E de uma maneira boa. Não falar, olha, toma aqui, você vai ler, quero que leia tudo. Não é assim. Porque também se tu fizer desse jeito, a criança vai falar, não, assim eu não gosto. Tem que mostrar que é gostoso, que tem um retorno bom, sabe? E as pessoas, mas eu já tô cascudo, né? O pessoal fala assim, tô mais velho, isso daí não dá pra mim. Não, não tem idade, gente. Educação não tem idade. Então, deixar o alfabetismo funcional, ele é para criança, mas ele é para adulto também. Então, é uma coisa. E quem já está formado na faculdade e olha assim, já me formou. Não, tu tem que prestar atenção. Então, assim, o Instituto Paulo Montenegro, junto com a ONG Ação Educativa, eles fizeram uma parceria e são eles que fazem o levantamento do NAF, que é esse índice de analfabetismo que a gente tem aqui no Brasil. Então, o último feito foi em 2018, né? Porque a gente não sabe quando vai ter um novo, até por conta da pandemia, né? Porque são visitas domiciliares que eles fazem, e aí tem um teste ali cognitivo e um questionário para poder ver, né, como que está esse nível. E aí eles fazem com pessoas entre 15 e 64 anos para poder ver. Aí o que a gente percebe? De fato, tem uma taxa que o analfabetismo no Brasil, né, realmente reduziu, o que é ótimo. Você pegar a marca ali do início dos anos 2000 para cá, vai ver essa redução. Mas o analfabetismo funcional ele não é mudado, porque não há uma preocupação. Não tá. Então, assim, e aí? As pessoas sabem escrever, sabem ler, mas sabe ler mesmo? Sabe ler mesmo? Se eu falasse, se eu te desse um texto aqui, você sabe ler de verdade? Ou você sabe só pronunciar aquelas palavras ali? Você sabe falar o que está escrito ali, mas ler, de verdade, você sabe? Uhum. Então, assim, é uma atenção que a gente precisa ter, que só vamos ter quando virar essa chave de que educação é para quem atua na área da educação. E não, Isso. essa chave a gente precisa aqui no nosso país, a gente precisa mudar. A gente precisa ver a educação com bons olhos. A gente precisa olhar com amor para a educação, a gente precisa olhar com amor para os nossos educadores, para todo o esforço que o professor tem ali de ajudar, de ensinar também, sabe? A gente precisa, quem for pai, quem for mãe, tem o dever de educar bem os seus filhos, sabe? De incentivar. Nós, professores, que somos mediadores da educação, a gente sabe que essa realidade familiar é complicada, então nem sempre o aluno vai ter um pai e uma mãe em casa que vai estar incentivando. Então a gente tem a nossa chance, o nosso tempo com eles, de mostrar, sabe, que a educação não é uma obrigação, não é uma coisa chata, que não é uma fase que eles vão ter, porque em algum momento da sociedade foi determinado que é obrigado a fazer aquelas séries ali, passar e pronto, a vida está completa. Não. A gente precisa traçar um caminho para mostrar que aquilo é útil para a nossa vida, que é bom, que é um mérito que ainda que você não vai atuar. Mas eu não vou trabalhar com nada. Eu vou ser dono de casa. E tu não vai utilizar a educação dentro da tua casa. Tu não sabe como falar com o teu esposo, com a tua esposa, com teus irmãos, com tua família, com teus filhos. Tu nunca vai escrever um bilhete. Tu não vai nunca falar assim, peraí, você vai comprar, então, 3 pães, um leite e um café. Você não vai fazer uma conta de quanto dá aí para saber quanto você tem que levar e o troco, quanto vai vir. Tu vai utilizar. Então, assim, não é algo que passa, só que a gente, né, deixa correr solto. Então, como a Thaís está falando, né? O analfabeto funcional também está nas relações humanas. E é bem isso. E é verdade. Isso que você falou é muito sério. Claro, né? Quem às vezes não está, né, vendo esses índices, e até se você puder falar assim, onde que a gente consegue ter acesso a esses índices de analfabetismo aí no Brasil, essas pesquisas, é muito importante, sabe? Para as pessoas começarem a olhar e ver, poxa, tá ruim mesmo, né? Que nem a gente sempre vê, né, a questão que os níveis que o Brasil tá, né, em relação aos outros países, né? A questão do PISA e a gente vê,
em qual nível que o Brasil está em leitura, qual nível que o Brasil está em matemática, qual nível que o Brasil está em língua portuguesa. E é péssimo, é horrível. Tu vê aí Mas, que. Tati, pesquisa o nível de investimento do Brasil na educação, para você ver o que acontece. Não é baixo. E aí você Não, pergunta, então, tem alguma coisa errada? Porque se for fazer a relação dos países e investimento na educação, o Brasil não está lá embaixo no ranking. O Brasil está numa posição boa. Então, se o investimento na educação é forte, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? isso, é bem isso, assim, porque a gente vê que o Brasil é um dos que mais investe em educação, né? E você vê, assim, que, nossa, principalmente o nível de leitura, né? Que a gente teria que ter 250 anos aí, mais de 200 anos para atingir o nível de leitura. Tipo, gente, eu não consigo esperar todo esse tempo, não. Não tem como esperar para os meus filhos chegarem ao nível. Imagina 200 anos, mais de 200 anos. Não, isso é absurdo. Então, querendo ou não, a gente tem que reforçar para os pais esse compromisso na educação, né? Que é o compromisso de responsabilidade com seus filhos, né? E é muito pelo exemplo, quando você veio falando ali, e a gente vê muito assim que é o exemplo dos pais que constroem os filhos, né? E às vezes as mães chegam para mim e perguntam: como que eu faço? Meu filho não gosta de estudar, meu filho não gosta de ler. É exemplo e insistência, persistência, um hábito, uma rotina. Vamos mudar essa história dentro de casa, mas a partir dos pais. Se a mãe também não quer, né, mudar na sua própria, né, na sua própria história ali, mudar um pouco a rotina, ou fazer um hábito diferente, as crianças só vão copiar, é reflexo, né? Os pais são reflexos dos filhos, né? Então, a gente fala muito nesse sentido, claro que eu tenho contato aí com as famílias educadoras, mas tu vê que é todo um contexto da família de incentivo. Mas eu também tenho amigos que os filhos vão à escola, mas que os pais incentivam também muito em casa. Essas crianças vão muito bem, porque tem o incentivo da leitura em casa, os pais leem com os filhos, compram livros e dão de presente, levam a ambientes culturais, ensinam os filhos. E isso dá um grande diferencial. Você vê muito nitidamente a criança que ela tem um auxílio e ela tem isso de casa, né? Que a gente fala que a educação vem de casa ali, né? E daquelas crianças que realmente não vêm de nenhum lado, né? Nem a escola já é deficiente, mas em casa ainda também é deficiente, né? Então temos que mudar essas relações e como até a Patrícia colocou ali, eu acho que, né? Que fonoaudiólogos que saem da academia sem saber escrever, tipo, é uma pessoa formada, né? Uma pessoa que passou por uma faculdade e não sabe escrever, não sabe ler. Por que isso, né? Porque, como você falou, enxergam só como uma obrigação ali, não como algo para a vida, né? No sentido de que eu preciso me educar para a minha vida toda, independente se eu já saí da escola, se eu já terminei minha faculdade, se eu não vou trabalhar na área de educação, mas é para a minha vida, né? E como você mesma falou, saber ler a realidade, né? Eu saber ler, né? Que nem aqui eu ensino muito aos meus filhos ler a realidade, ou seja, as situações que nós estamos vivendo, né? Preciso fazer um bolo, precisa ir no mercado, precisa saber ter autonomia para certas questões. Estou ensinando isso para a vida social, né? A vida em si, que é uma leitura das coisas, né? Saber ler, compreender onde que eu estou. Ah, eu estou na igreja, não, eu estou no mercado. Ah, não, eu estou numa festa, quais são os comportamentos, como que eu vou falar. Então, isso é educação num todo, né? A gente sempre fala que tem que ter o cuidado para educar a criança no integral, né? Para a vida num todo, não fechá-la só naquela seriado da escola, naquela caixinha, não. A gente está educando o ser humano para a vida toda e principalmente sem esquecer da alma, que é uma vida que vai ser para sempre ali sendo trabalhada. E educar dá trabalho, sim, é insistência, constância, e a gente vai formar para a vida toda, né? Não é porque terminou já o ensino médio, terminou a faculdade que acabou, Acabou. não. É Não. para Você sempre. tocou Então, um ponto importante. forma, Você né? falou das mães que vão até você, fala que assim, e se eu sou uma mãe que eu não sei como fazer, se eu não sei por onde caminhar, pergunte, se forme, sabe? Tenta descobrir quem já tenha feito, tenha estudado, que esteja em algum caminho. A gente pode ter vergonha, formação é uma coisa que a gente precisa correr atrás. Então, se Uhum. eu não sei alguma coisa, se aquilo, eu preciso aprender, mas eu não sei, então eu vou me informar. Então, se por exemplo eu tenho uma criança em casa que ela é especial, e eu não tenho conhecimento nenhum sobre aquilo.
eu vou deixar essa criança sem os devidos cuidados? Não, eu vou me informar, eu vou atrás de quem entende do assunto. Se eu percebo em mim mesma, sabe, que eu tenho um atraso para poder aprender, se eu tenho uma dificuldade na hora da escrita, da leitura, de fazer um cálculo matemático, mas eu mesma não sei que caminho fazer, então eu vou atrás de quem sabe, sabe? Então a gente precisa fazer isso. Então, se tem uma mãe, se tem um pai que não sabe o que fazer, pois pergunte, então, tenta alguém que já está, né, nesse caminho e perguntar, se informar, isso é muito importante. E não ter medo. E se eu sou professor, né? Porque eu sou professora, eu não posso perguntar. E mesmo que eu tenho que perguntar, aí mesmo que eu tenho que me formar, sabe? Minha obrigação como professora é eu melhorar cada vez mais a minha formação, tá? Em desenvolvimento constante. Então, ó, não tá dando certo isso aqui. Então eu preciso, né, ter a humildade de falar assim, me ajuda, me Isso. orienta. Tem que ter humildade, né? Humildade de reconhecer, né? E a gente tem hoje tanta facilidade, né? Na facilidade de a gente ter as redes sociais, a facilidade de termos aí uma internet para a gente poder fazer um curso, correr atrás de um vídeo. Tem tantas facilidades que antigamente o povo não tinha acesso a livros e não tinha acesso ao conhecimento. E hoje a Sim. gente não pode reclamar porque todo mundo tem acesso ao conhecimento, né? Acesso a uma biblioteca virtual, por exemplo. Ah, mas eu não tenho na minha cidade, mas eu posso ter uma biblioteca virtual, eu posso ver na internet. Porque todo mundo tem um celular hoje em dia, né? É difícil quem não tenha. Tem que ser, nossa, muito pobrezinho, pobrezinho que não tem uma internet ali no celular. Então a gente tem um mundo na nossa mão e, na verdade, esse índice de analfabetismo funcional devia ter caído já há muito tempo, porque é um constante acesso à educação, constante acesso a tecnologias, um constante acesso à ciência, né? Então, todo mundo deveria ter aí uma boa formação e busca própria, né? A autoeducação, né? Então, não seria uma desculpa porque, não tenho dinheiro, sou pobre. Não, né? E a gente tem a facilidade hoje em dia muito maior. A gente até fala aqui em casa que nós vivemos hoje melhor do que os reis da Idade Média, né? Melhor Exato. que muitos reis Ou antigamente, né? Nós tá temos aí na nossa mão agora. isso, muito bem. Mas também precisa partir do interesse, né? O Roberto perguntou, né? Como a gente mudar esse cenário, né? Então, esse conjunto de coisas que a gente falou do incentivo, né? A gente falou do incentivo dos pais, do incentivo da família. A gente falou sobre a escola, né? Que a escola, né? E o professor. A instituição também que precisa apoiar esse professor, né? Precisa mudar um pouco os mecanismos ali de ensino, assim. Entender que a escola, ela precisa ter mudanças na metodologia dela e o governo que pode levantar, mas a pessoa também precisa despertar, né, o interesse. Quando é muito pequenininho, né, a gente está ali guiando, a gente está segurando a mãozinha para ele dar os primeiros passos, tudo bem, né, e a gente, né, tem o nosso trabalho de dar como minha mãe fazia, né, que eu falei, ela, né, comprava os livros para mim, ok. Mas o adulto, né, até o jovem, né, o adolescente, ele já tem consciência já suficiente para poder tomar partido e falar assim, não, peraí, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu ter interesse. E parar com essa ai, mas ler é chato. Não, é chato porque você não entende. Ponto. É por isso que você acha chato, que você não consegue entender. A gente é muito visual também, então assim, às vezes você pega um filme, ai, adorei o filme. Toma o livro pra você. Ah, não, o livro eu não quero ler. É uma preguiça, porque quer que as coisas sejam muito rápidas, tem que ser, sabe? Tudo assim, veloz, assim, não é. E quando você descobre tanto que você pode viajar, quando a leitura, o que ela te proporciona, mas só vai descobrir se você começar. Pega um livro, pega outro. Às vezes você pega um livro e não gostou do livro, ok, mas não desiste não, dá mais chance para a leitura. Vai, pega outro livro, vê recomendações, entendeu? Faz um mini clube do livro com seus amigos, porque aí comentando fica mais gostoso, também fica mais interessante. Então, quando tem um outro colega ali que lê e tal, e fala, eu li esse livro. E eu falo até com os meus amigos, falo assim, gente, não me fala que esse livro é bom, não, porque senão eu vou querer. Já tá bom, já, já nem me fala. Então é assim que a gente vai movimentar, é isso que a gente vai conseguir mudar. Mas tem que partir, é a consciência. Eu falei, lembra, girar a chavinha. Então a gente precisa começar a dar valor a essa educação, ver que é importante, que é essencial. Porque não dá para passar mais anos e anos e anos e continuar assim. É verdade. E aproveitando a pergunta dele de como
podemos começar a mudar esse cenário que você falou. Você tem, assim, dicas pontuais, assim, até para os adultos, assim, para os pais ou para adolescentes, assim, ah, tá, eu vejo esse problema em mim, eu tenho dificuldade em leitura, eu não compreendo certas coisas, como que eu posso me autoeducar? Como que eu posso fazer? Tem algum meio? Tem alguma coisa para me estudar? Como por onde eu começo? Assim, né? A gente sabe que a leitura é o grande carrinho, né? O carro-chefe aí, né? Mas tem alguma coisa a mais que você dá de dica aí? Primeiro, só responder aquela pergunta que você fez, onde que a gente pode conseguir os índices, né? No acaba esquecendo. Gente, vocês abrem lá a internet, vai lá no Senhor Google, escrevam assim, INAF, INAF, INAF. Pronto, já vai abrir para vocês ali todos os índices que vocês precisam, desde 2000, desde quando começou até, porque antes até de 2001 a 2005 era anual que eles faziam, né? Depois a metodologia foi mudando um pouco, eles começaram a espaçar mais. Aí o último foi em 2018, mas que sinceramente, infelizmente, não creio que tenha mudado muito o cenário. Então, assim, só vocês jogarem lá que vocês vão conseguir todos esses índices. Eles têm uma apostila assim bem boa, com todos os gráficos lá e tá fácil de compreensão. Sobre a questão da leitura, né? Ah, eu não tenho dificuldade e tal. Então, tem coisas aí que a gente precisa pontuar. A primeira coisa, pontuar a pontualização. Então, assim, quando eu tô lendo, né? Vamos pensar. Será que questões assim de gramática, tá, gente? Assim, pontuação. Será que eu respeito a vírgula? Coisas básicas assim que eu tô falando. Será que eu leio parecendo esse pessoal que comenta narrador de futebol, sabe? Então, assim, será que é assim a minha leitura? Ou será que eu consigo fazer uma leitura mais pausada, eu consigo respeitar ali as pontuações? Porque se eu fizer essa leitura, eu não vou entender. Isso é um ponto. Segunda coisa, o livro traz informações aí para você que você talvez desconheça. Então, às vezes eu tô lendo, independente do gênero que você tá lendo, tá? Do gênero que você tá tendo contato. Tem uma referência ali. Eu não sei, seja a referência do local, seja o nome de uma pessoa que surgiu, seja uma data, seja, não sei, um acontecimento histórico, seja um personagem, tá? Do conto de fadas, que às vezes a gente tem esses diálogos entre os livros, entre os contos, mas eu não faço ideia do que seja aquilo ali. E aí o que eu faço? Eu passo direto. Não adianta. Se eu achei uma palavra que eu não entenda, sabe? Ou que eu não sei o que significa, ou que eu não sei que referência é essa, eu vou circular e vou pesquisar. Ah, mas eu não tenho ele como fazer na hora, porque eu tô dentro do ônibus, ok. Mas circule, e que assim que você possa, cheguei em casa, cheguei no, não sei, quando você possa, pesquisa sobre. Porque são informações que é importante para você. Então, tem uma palavra ali da língua portuguesa que simplesmente eu não conheço, tá lá a palavra utopia. Eu não sei o que é isso. E aí toda aquela página está direcionada naquela palavra. E eu não sei o que é essa palavra, não tive significação nenhuma. Então, assim, isso é muito importante. Então, não conheço, circulo, pesquiso. Ah, pesquisei. Escreva o que significa, porque a gente pode esquecer. Então, escreva, que se precisar, depois você volta lá. Ou até futuramente alguém pegar o livro já até facilitou a vida do próximo já de ter ali. Então, isso é muito importante. Faça uma reflexão da sua leitura. Então, assim, não veja a leitura só como algo obrigatório, não é fazer reflexão só se a professora me pedir para levar lá na escola, ou na faculdade, ou seja, ou lá na minha igreja eu tenho que fazer reflexão do Sagrado Escritura. Não, faça você, por você. Acabei de ler aquele capítulo, aqueles capítulos, aquelas páginas que seja, e eu entendi disso que eu estou lendo. O que isso significou para mim? Pensa. Ah, mas não tô falando de livro de autoajuda, não tô falando de livro de reflexão, não tô falando de livro. Se for um conto, sabe? O que aconteceu? Faça imagens na sua cabeça do que está acontecendo. Os livros, eles dão muitos cenários, né, pra gente. Então, quando a gente está lendo uma história, a gente vê, fala o local que aquilo está acontecendo, né? Porque a gente tem alguns elementos, né, no texto. A gente tem, então, os personagens, a gente tem o tempo que está acontecendo naquela história, e a gente tem o espaço.
Então, o livro ele traz isso pra gente, essas características de espaço. Então, é numa casa, é numa escola, é numa praia, é numa montanha, é fora do planeta. Onde que está acontecendo essa minha história? E começa a desenhar na sua cabeça. Ah, aquela personagem, ela tem cabelos longos, é loira, ela é... Como que ela é? Tenta ter essa visualização na sua cabeça para você, porque nós somos muito visuais. Então, quando a gente cria essa visualização, se eu estou lendo um livro de guerra, se eu estou estudando história, estou pensando nas guerras antigas, se eu estou falando da era medieval, e depende, começa a traçar, tenta fazer esse desenho na sua cabeça, tenta imaginar. Se eu estou estudando as grandes navegações, se eu estou estudando Camões, por exemplo, eu estou estudando então as expedições de Portugal, e aí então, deixa eu imaginar como que era a caravela. Nossa, eu não faço ideia do que é uma nau. Vai lá pesquisar, bota imagem, vê como que era a nau, vê como que era as caravelas, vê como que era o tamanho. Então, assim, tudo isso vai te dar uma riqueza que vai deixar sua leitura muito mais informativa, muito mais interessante, vai produzir melhor e vai ficar na sua cabeça, o que é melhor ainda. E sempre que puder, reproduza. Sempre. Porque sabe qual é o segredo dos professores? Por que os professores dão conta de tanta coisa na hora de... Porque ele ensina. Porque se a gente aprender o negócio e não mexer mais naquilo, aquilo vai embora. Então, como é que a gente... É o uso. Como é que a gente aprende, por exemplo, uma língua estrangeira? É o uso. Se eu for no meu cursinho e ficar 2 horas na sala de aula e depois passar a semana inteira para ter aula de novo, eu não vou aprender nada. Eu preciso usar. Por que a gente sabe falar português? Porque todo dia a gente está falando. Então, o livro com a leitura, o texto, a matemática é prática. Usem. Se a gente não usar, a gente desaprende. Então, esse é o ponto. Ah, eu não gosto, nunca li, não tenho experiência nenhuma com leitura. Como é que eu faço para começar? Tenta descobrir sua área de interesse. Comece pelo que você gosta de. Eu gosto de esporte. Pois bem, pega uma revista esportiva para ler. Ah, não, eu gosto de informática. Pois bem, pegue esse assunto para você ler. Ah, eu gosto de novela. Pegue uma novela para ler, não tem problema. Ah, Ana, eu só gosto de fofoca. Olha, se você achar um site muito bom de fofoca, seja muito bem escrito, aí você até me apresente. Então você pega. Mas assim, comece com o seu assunto de interesse. E aí depois comece a expandir. Saia da sua zona de conforto, não fique só. Eu gosto de literatura religiosa. Ok, pegue uma leitura religiosa para ler. Ah, eu gosto da Sagrada Escritura. Pegue a Sagrada Escritura. Comece a trabalhar a interpretação da Sagrada Escritura. Ali tem um mundo para você descobrir. De história, de fio, de muita coisa ali. Mas trabalhe, não lê por ler, sabe? Faça esse trabalho. Depois vai aumentando, vai abrangindo, vai descobrindo novas leituras, vai aumentando. Começa assim por uma revistinha, começa por um livro pequeno e vai aumentando, vai aumentando. Coloque um cronograma de leitura para você, se disponha. Então, ó, todo dia eu vou ler pelo menos um capítulo. Ou eu vou fazer uma leitura de 15 minutos por dia. Mas se disponha a isso, sabe? Todos os dias eu vou fazer leitura. Pouco. Não coloca assim uma meta imensa para você de início, porque não vai funcionar. E você vai ficar frustrado. Começa pelo pouco. A gente começa pelas coisas, né, menores, e aí daqui a pouco a gente está fazendo. A gente começa pelo possível, para poder alcançar o impossível depois. Então, faça isso. Faça uma meta de horário, assim. Escolha uma literatura para você. Coloca, ó, vou ler 15 minutos, 20 minutos por dia. Qual turno? Qual o melhor turno para eu ler? Aí, melhor de manhã quando acorda, melhor no horário de almoço, melhor antes de dormir. Escolhe o seu turno e se disponha todo dia a fazer essa leitura. O que você não sabe, você não encontra no seu texto, circula, pesquisa, depois reproduza. Comente com alguém sobre a sua leitura. Vai ver que isso daí vai transformar completamente. É assim. Muito bem. Muito bem, é bem isso, Ana. A gente já passou de 1 hora aqui, 1h09 já. Foi muito bom, né? Um bate-papo aí, enriquecedor, né? Então, quem queira quer se aprofundar mais sobre esse tema aí do analfabetismo funcional, procura essas informações ali que a Ana passou.
E claro, né, como ela falou, vamos pegar, ir chegar no grande rio por pequenos riachos, né? Fazer a nossa parte, né? Não ficar só reclamando, dizer, ah, mas fulano, mas ciclano, porque o professor precisa ganhar mais, porque tem que investir melhor na educação, porque tem que formar mais escola. Não, vamos pensar em cada um de nós que podemos fazer a nossa parte, né? Começar pela educação dos nossos filhos, da nossa própria educação, e vai transformando, né? Vai transformando quem está ao nosso redor e vai expandindo, né? Então, realmente é um tema aí muito importante que as pessoas teriam que ter mais consideração e olhar. E realmente nós temos muito analfabetismo funcional no Brasil, né? Então, não é simplesmente analfabetos que não sabem ler e escrever, não, é analfabetismo funcional mesmo, e que precisamos reverter a situação para o nosso bem da nossa sociedade, o bem do nosso Brasil, né? Porque cada vez mais vai chegando lá em cima, no nosso político, vai chegando aí em pessoas que teriam que ter responsabilidades grandes e precisam de sabedoria, né? Precisam de sabedoria, inteligência, e não tem, e agem só pelo poder, pelo dinheiro, né? Então, acaba destruindo aí muitas coisas, né? Então, a gente precisa, sim, né, mudar essa história, né? Fazer esses pequenos detalhes aí que você deu de dica, né? Exato. Eu agradeço então pelo convite. Foi muito bom a gente poder dialogar sobre esse assunto que é tão importante. E agradeço também por quem esteve acompanhando a gente. E se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue chegar no grande. Então a gente vai estudando, se formando cada vez mais, não deixando temas como esse passar, né, como se não fosse nada, porque é muito importante. E pouco a pouco a gente vai mudar a realidade do nosso país, para a gente poder começar a olhar para o nosso país também com orgulho, para a nossa educação com orgulho. Falar assim, nossa, eu tenho orgulho de onde eu moro, eu tenho orgulho da minha educação, nós somos uma vitrine para o mundo, mas aí é no pouquinho, sabe? Cada um fazendo sua parte, a gente consegue. Ótimo, muito bem. Então, obrigada, né, por estarmos aqui. O pessoal também que estava aqui conosco. Deus abençoe, né? Um bom finalzinho de noite aí para todos, né? E Ana, a gente vai conversando, né? Seja bem-vinda aqui ao nosso perfil e a gente vai trocando ideia aí. Espero que tenha colaborado com muitas pessoas e vai ficar gravado aí, salvo. A gente vai salvar lá para o nosso canal no YouTube também, para quem quiser conferir depois. Então vai ficar salvo aí a live, tá bom? Então, muito Boa noite. obrigada, Ana, e até mais. Tchauzinho, pessoal. Boa noite. Salve Maria a todos. Amém.